Queria que você aplaudisse ao Senhor aí pela vida dele. Amém. Glória a Deus. Pastor Robson é o líder da nossa missão Atitude. Ele está à frente desse projeto de plantações de igrejas. Se essa igreja está de pé hoje é porque Deus falou ao coração desse homem. E ele investiu aqui nesse lugar, ele sonhou com esse lugar. E hoje você está aqui para ouvir uma palavra de Deus através da vida dele. Amém. É um prazer, um privilégio caminhar com ele, pastor Josué, são homens de Deus. E eu queria te convidar a estender suas mãos para cá, para que nós possamos orar pela vida dele nesse momento. Senhor, Pai, nós te pedimos, use a vida do seu filho de maneira poderosa nessa noite. Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos receber a tua palavra, o teu recado nesse lugar. Que saiamos daqui de maneira totalmente diferente ao qual entramos. Use, Pai, a vida do pastor Robson para a nossa igreja. Cuide da família dele, do lar dele. Está aqui, ó Pai, com um coração, tenho certeza que muito alegre para trazer a sua palavra. Eu te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de nós nesta noite. Eu estou muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui com os irmãos logo nesse início de ano de 2026 e ver que a igreja continua avançando, continua crescendo para a honra e glória do nosso Deus. Nós, como Igreja Atitude, estamos vivendo um tempo muito especial com o Senhor. Somos 117 igrejas espalhadas pelo mundo, mais de 55 mil pessoas congregando em nossas igrejas, estamos em 8 países, mais de 5 mil igrejas nas casas, que são os nossos pequenos grupos, que nós chamamos de célula. É algo que nem nos nossos melhores sonhos poderíamos, obrigado, querido, poderíamos imaginar que estaríamos vivendo. Deixando claro que a mão do Senhor está sobre a nossa igreja, está sobre as nossas vidas. E esse mesmo Deus que está nos permitindo viver coisas tão lindas com Ele, nos chama para viver em 2026 um ano extraordinário com Ele, indo ao encontro ao tema que Ele nos deu, chamados ao extraordinário. Alguma coisa falando aqui. Não posso traduzir. E viver o extraordinário de Deus, esse chamado que o nosso Deus nos deu com esse tema deste ano. Estamos falando isso, sobre esse assunto em todas as nossas igrejas. Isso se deve ao fato de que nós queremos te motivar a tomar posse dessa palavra. Podem ter certeza, eu sei que não é o caso de vocês, mas certamente terão membros da nossa igreja que não viverão o extraordinário de Deus. Decidirão permanecer vivendo somente o ordinário de Deus. E não entenda viver o extraordinário de Deus como algo ruim, não, nem destrutivo. Viver o ordinário de Deus é o nosso dia a dia com Deus. É vir ao culto,
é ir à célula, é fazer os nossos devocionais todos os dias. Relacionamentos com Deus muito importantes. Então, viver o ordinário de Deus não é nada ruim, não. Só que o nosso Deus está nos chamando a viver algo ainda maior com Ele. Mas nós só conseguiremos viver o extraordinário de Deus vivendo o ordinário de Deus. Não tem como chegar a viver um extraordinário sem viver o ordinário. E eu tenho certeza, se eu fizer a pergunta de quem deseja viver o extraordinário de Deus, e o que é o extraordinário de Deus? São os milagres de Deus, o sobrenatural de Deus. Um cristão que não tem esse tipo de relacionamento, esse tipo de experiência com Deus, está perdendo o melhor dele em nossas vidas. E é isso que Ele está nos chamando esse ano, viver esse extraordinário, viver os milagres, viver o sobrenatural. E se eu perguntar aqui quem deseja viver isso com Deus, eu tenho certeza que todos levantarão a mão dizendo, sim, eu quero viver o extraordinário de Deus. Só que, para você viver o extraordinário de Deus, não vai bastar ficar só no querer. O querer é muito importante, mas esse querer precisará ter como resultado ações e atitudes da parte de nós. Se nós pararmos para analisarmos esse tema que Deus nos deu esse ano e que está projetado em todas as nossas igrejas, como aqui chamados ao extraordinário, nós poderemos chegar a 3 conclusões. A primeira é que a palavra chamado nos induz a entender que tem alguém chamando. E esse alguém é o nosso próprio Deus. A segunda conclusão que podemos tirar desse tema, chamados ao extraordinário, é se tem alguém chamando, é porque Ele está chamando alguém. E esse alguém que está sendo chamado é a Igreja Batista Atitude. E se você é membro da Igreja Batista Atitude, Ele está te chamando a viver o extraordinário dele. E a terceira conclusão que podemos tirar desse tema é que, se Deus está chamando, é porque Ele quer viver isso com a gente. E se nós estamos sendo chamados, só depende de nós viver o extraordinário de Deus. E como eu falei, viver o extraordinário de Deus esse ano, e que Deus quer viver, e que só depende de você, isso dependerá das suas atitudes e das suas ações em relação ao chamado dele. E existem algumas situações que podem tirar de você o privilégio de viver esse extraordinário de Deus neste ano de 2026. E tem um texto na Bíblia que fala quais situações são essas, que pode te tirar isso. Se você não ficar atento, você pode deixar de viver
o que Ele quer viver com você este ano. Por isso eu vou pedir que você abra a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós vamos lá para o último capítulo, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 8. A versão que eu vou utilizar é NVI. Se não for a sua versão, ela está projetada aqui na tela, só que essa versão, mesmo sendo a NVI, é uma diferente da minha. Algumas palavras podem estar diferentes. Essa aí é a original, a que eu vou ler aqui é a revisada. Mas se você não tiver a Bíblia e não for essa versão, se quiser acompanhar aqui pelo telão, fiquem à vontade. Assim diz a palavra do Senhor. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Oremos. Santo Deus, diante de nós, a sua palavra. Essa palavra poderosa que é capaz de transformar as nossas vidas, renovando as nossas mentes. Em suas palavras iniciais, Senhor, o Senhor nos lembra que o Senhor está chamando a sua igreja, a Igreja Batista Atitude, a viver um ano extraordinário com o Senhor. E o Senhor nos alerta também que esse é o seu desejo e que só depende de nós. E que existem situações que podem nos tirar isso, o privilégio de viver os seus milagres, o seu sobrenatural. Ah, Deus, nós não desejamos isso, queremos sim viver esse extraordinário. Por isso, fale um pouco mais sobre esse assunto. Esta é a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém, glórias a Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo a seu filho amado Timóteo. Dizem os estudiosos que esta foi a última carta escrita pelo apóstolo.
Paulo se encontrava na sua segunda prisão em Roma e, diferente da primeira prisão, sabia que não sairia dali com vida. Mas não era isso que estava tirando a paz do apóstolo. Não era isso que estava entristecendo Paulo. O que estava deixando Paulo muito preocupado nesta ocasião eram as notícias que estavam chegando a ele, dizendo que muitos discípulos dele estavam desistindo da sua fé. E Paulo se entristecia, lembrando todo aquele trabalho realizado por ele, do amor, do cuidado sobre a vida desses discípulos. E em particular, Paulo tinha um discípulo que morava de uma forma muito mais especial no seu coração, porque começou a caminhar com ele muito jovem, e ensinou e viveu coisas incríveis com seu filho amado Timóteo. E vendo tudo aquilo que estava acontecendo, Paulo decide escrever esta carta, a segunda, para Timóteo. No primeiro capítulo, ele deixava isso muito claro, que queria ver Timóteo fisicamente. Timóteo, venha ter comigo. Tamanha era a preocupação do apóstolo. Mas temendo não ter esta oportunidade, ele já nessa carta escreve alguns conselhos para o seu filho. E nesse texto que nós acabamos de ler, ele fala para Timóteo, para mim e para você, algumas situações que podem nos desviar de viver o extraordinário de Deus em nossas vidas. E a primeira situação que pode nos tirar o privilégio de viver esse extraordinário de Deus em 2026 é você perder algumas oportunidades, é desperdiçar algumas oportunidades de pregar o Evangelho, de falar de Jesus para as pessoas. O único motivo para estarmos aqui é pregar o Evangelho. A missão que Jesus nos deixou como igreja é pregar o Evangelho. Se nós não fizermos isso, falar de Jesus para as pessoas, deixarmos de convidar as pessoas para vir à igreja, para ir às nossas células, não faz sentido nenhum estarmos aqui. Acompanhe o meu raciocínio e veja se faça sentido isso para você. Eu acho que ninguém aqui tem nenhuma dúvida do amor incondicional de Jesus por mim e por você. Acho que ele deu todas as provas do tamanho do amor que ele sente por mim e por você. Tantas renúncias, tantas situações que ele precisou viver para nos salvar. Então, acho que aqui ninguém tem nenhuma dúvida de que Jesus nos ama de uma forma incondicional. Ora, se em todo momento, quando ele falou do céu, do paraíso, que é para onde vão os salvos, ele sempre disse que lá é muito melhor, que lá é maravilhoso. O apóstolo Paulo, que teve a oportunidade de estar no terceiro céu,
não sei se em carne ou espírito, Deus o sabe. E ele viu o que nós iremos viver lá. E é por isso que ele fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, que o que nós iremos viver lá, ele que teve o privilégio de ver, ele fala o seguinte em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que olhos nenhum viu, ouvidos nenhum ouviram, e que mente nenhuma imaginou o que nós temos para viver lá. O que Paulo falou é que o que você viu de mais lindo no mundo, o lugar mais lindo do mundo, aquilo que você escutou de melhor na sua vida, aquilo que a sua mente imaginou que é a melhor coisa para a sua vida, lá ainda é muito melhor do que isso. E ele fala também, lá no 1º capítulo de Filipenses, que o viver para ele era Cristo e que morrer era muito lucro, que estar com Cristo era muito melhor. Ora, se Jesus nos ama, e se lá é muito melhor, o natural seria que quando nós nos convertêssemos, Ele nos levasse para viver isso que é maravilhoso. Eu não sei se vocês conseguem acompanhar o meu raciocínio. O natural seria esse. Mas Ele decidiu nos deixar aqui por um único motivo. É porque Ele sabe que tem pessoas lá fora que precisam conhecê-lo. E a prova é Ele, depois de preparar todo o plano de salvação, usar as nossas vidas. Para que as pessoas que estão lá fora indo para o inferno venham conhecê-lo. É por isso que ele dá esse conselho a Timóteo, sabendo da importância que para viver o extraordinário ele não poderia deixar de fazer isso que ele aconselha no versículo 2 desse texto que nós lemos. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina. Paulo sai da esfera da motivação e coloca o verbo no imperativo, prega. Pregue a palavra. Ele não dá opção para mim e para você, ele não fala. Se você quiser, fale de Jesus para as pessoas. Nos dias que você estiver tranquilão, estiver de bem com a vida, fale de Jesus para as pessoas. Não! Prega! A tempo e fora de tempo. O que é pregar a tempo? É quando você é convidado para falar de Jesus, para ministrar uma palavra na sua célula ou em qualquer outro lugar que você se prepara para falar aquilo. Quando você sai com um grupo de evangelismo da igreja para falar de Jesus na rua, há tempo. Mas ele diz, eu e você precisamos estar preparados também fora de tempo. Ou seja, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, na sua academia, no seu futebol, no seu salão de beleza, você precisa pregar a palavra. Você precisa falar de Jesus. Um grande desafio para muitas pessoas, e eu me coloco também nessa situação, é se você for uma pessoa tímida, com vergonha, que não gosta de ficar sendo intruso nas vidas das pessoas. Mas nem isso deve ser motivo de você deixar de pregar o Evangelho. A estratégia que eu uso por saber que eu me enquadro nesse grupo de pessoas que tem vergonha, tem timidez, não gosta de se intrometer na vida dos outros, é saber
que todas as vezes que eu falar de Jesus para uma pessoa, eu glorifico o nome do Senhor. Isso me motiva a falar, se eu vencer esse meu jeito, essa minha personalidade, eu glorifico o nome de Jesus. E é isso que me motiva a vencer a minha vergonha, a minha timidez. Ontem eu fui correr na praia. Quando acabou a corrida, eu estava alongando, e diante de mim, assim, 2 passos, um homem sentado com a cabeça baixa. E aí veio à minha mente, eu fiquei um tempão alongando, quando eu olhei para aquela pessoa com a cabeça baixa, um homem, veio à minha mente, ele está chorando, ele está passando por dificuldade. Imediatamente, né? Não, senhor, ele deve estar só descansando, é de manhã, devia estar cansado, deve ter passado a noite em casa, deve estar descansando. Não, ele está chorando. Eu falei, meu Deus, e agora? Vou ter que vencer a minha vergonha e ir lá, incomodar o sujeito e falar de Jesus para ele. Mas veio logo à minha cabeça, se eu fizer isso, eu vou glorificar o nome do Senhor. E eu fui, botei a mão no ombro dele e falei, está tudo bem? Quando ele levantou a cabeça, ele estava chorando. E eu falei, ó, eu não sei o que você está passando. Eu não sei se você acredita. Mas Jesus me pediu para vir aqui dizer que Ele te ama. E que por mais que você ache que a sua vida está sem controle, Ele continua no controle da sua vida. E que talvez isso que você esteja passando é somente uma ferramenta que Ele tem disponível para você saber que você tem um Deus que quer cuidar de você. Procura entender um pouco mais sobre isso, irmão. Procura buscar mais isso. A minha igreja é aqui pertinho, e eu convidei-o para a igreja. E quando eu saí dali, aquela sensação de satisfação, não só por ter pregado a palavra, mas por ter glorificado o nome do Senhor, vencendo as minhas limitações, isso nos dá uma felicidade, irmão. Isso nos dá uma alegria tão grande em saber que Deus está nos usando mesmo diante das nossas fraquezas. E é isso que Ele quer viver com você. Jesus não tem um plano B. O único plano que Ele tem para aquelas pessoas que estão lá fora indo para o inferno é você falar de Jesus para elas. Talvez você seja a última oportunidade de uma pessoa escutar sobre Jesus. E muitas das vezes você tem desperdiçado essas oportunidades. Muitas das vezes nós estamos desperdiçando e queremos viver o extraordinário de Deus, deixando de fazer aquilo que Ele espera que nós façamos. Lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz que o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. A chance desse povo é eu e você. Se você não fizer aquilo que Jesus espera, muitos deles irão para o inferno. Por quê? O tempo é agora. Não tem uma segunda chance. Morreu, juízo. Não entregou a sua vida para Jesus em vida. O destino é um só. Porque o nosso Deus é amoroso, nos ama demais, mas é justo. Ele segue as regras. O tempo é agora. Precisamos falar de Jesus para as pessoas, precisamos convidá-las. Qual foi a última vez que você trouxe um convidado a essa igreja? Qual foi a última vez que você trouxe um convidado à sua célula? Pregue a palavra.
Se você não tem feito isso, talvez seja somente por dois motivos, duas opções. Ou você ainda não foi alcançado pelo amor de Jesus, ou talvez você está deixando claro para ele, não estou afim muito de fazer isso não. E talvez ele entenda que realmente você não quer e vai te respeitar, que você não quer fazer isso e vai te levar para os braços dele. Nós só temos essa missão. Nosso ministério é o servir ao reino de Deus, é o servir à igreja. Deus nos dá dons para servirmos a igreja. E tem muita gente dando desculpas para não cumprir o seu ministério. Como que eu e você vamos viver o extraordinário de Deus, dando desculpas para não cumprir plenamente o nosso ministério? Você tem um dom que você pode servir ao reino de Deus. Talvez você tenha habilidade com as crianças. O pastor Douglas fala, nos coloca à disposição para ajudar no Ministério Kids. Talvez você é uma pessoa que tem bom relacionamento, boa conexão com as pessoas, que mesmo vivendo algumas lutas, consegue ser simpático, consegue sorrir para as pessoas, mesmo vivendo a luta. Se coloca à disposição do pastor Douglas para revezar com esses irmãos que estão ali atrás do colete verde. E talvez você chegue aqui todo domingo e sempre vê os mesmos rostos. Chegam aqui cedinho para preparar esse ambiente para a gente, mas não tem ninguém para revezar com eles. Se você tem esse dom, se coloque à disposição e cumpra seu ministério. Ajude a servir a igreja. Lá em Gênesis, no capítulo 12, Deus chama Abraão. Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, da sua casa e vá para uma terra que eu te mostrarei. Pensa numa oportunidade de ouro para Abraão dar desculpa para Deus. Como é que é, Deus? Você quer que eu largue o meu trabalho? Saia de perto da minha família, saia de perto dos meus amigos, deixe a minha casa, que eu tive tanto sacrifício para mobiliar, comprei uma televisão novinha, um sofá limpo. Você está me pedindo para eu largar tudo isso e começar a andar, não sei para onde, você só vai me falar no caminho. Pô, Deus, deixa eu te falar uma coisa. Pô, eu quero muito, mas assim, eu tenho algumas coisinhas para resolver antes, eu tenho que cumprir um aviso prévio, eu tenho que vender meus móveis. Quem sabe daqui a um ano? Abraão tinha todos os motivos para dar uma desculpa para Deus. Só que se Abraão desse uma desculpa, ele deixaria de viver tudo que ele viveu de extraordinário com Deus. E se ele desse uma desculpa, o nosso Deus não seria conhecido como Deus de Abraão. Por ele ter entendido o chamado dele, que era uma vontade de Deus sobre a vida dele, ele não pensou em dar as desculpas que certamente veio na cabeça dele. Não há nenhum problema de quando você é chamado, quando você é convocado pelo seu pastor, pelo teu líder, dizendo que vinha alguma desculpa. Talvez quando o pastor falou aqui que essa semana toda tem a semana do poder, opa, peraí, não vai dar para ouvir, não, está surgindo um monte de desculpas. Isso não é problema, não, é da nossa natureza, eu falei. O problema está você ceder a essas desculpas e mesmo assim querer viver o extraordinário de Deus. Vai dar essas desculpas,
mas quer viver o extraordinário de Deus. O nosso Deus, Ele se revela para nós nas Escrituras. Nós conseguimos perceber com muita clareza o modus operandi do nosso Deus, de como Ele direciona algumas situações. E normalmente o nosso Deus, antes de nos colocar em algo extraordinário, Ele vai querer saber qual é a sua atitude diante de uma dificuldade. Foi por isso que Ele pegou o povo dele e decidiu botar numa terra que mana leite e mel. Só que antes botou aquele povo no deserto. E Ele viu que aquelas atitudes não davam merecimento a eles de entrar naquele lugar, de viver o extraordinário, porque eles começaram a murmurar, a reclamar, a dar desculpas. Deus sempre desejou que José fosse uma autoridade no Egito, o segundo homem do Egito. Só que antes de colocar José nesta posição, pegou José e botou ele dentro da prisão, para ver quais seriam as atitudes de José. Deus queria multiplicar sobre a vida de Jó, só que antes Ele tirou tudo de Jó, para ver quais eram as atitudes de Jó. Deus quis colocar Davi como rei de Israel, mas antes colocou Saul para persegui-lo, para ver as atitudes diante de uma dificuldade. As suas atitudes diante dessa situação difícil que você está vivendo revelarão aonde que Deus irá te colocar. Eu sei que nesse ambiente tem muitas pessoas aqui sendo chamadas ao ministério pastoral da Igreja Batista Atitude. Eu sei que tem alguns aqui que estão sendo chamados para abrir a sua casa, para ter uma célula, chamados para servir no Ministério Kids, chamados para servir no Ministério de Recepção, chamados para servir no Ministério de Integração. Eu sei que você sabe que Deus está te chamando, mas talvez eu e você estão dando desculpas para deixar de cumprir o nosso ministério. Mas mesmo assim queremos viver o extraordinário de Deus. Terceira e última situação, estou caminhando para o final, do que pode tirar de você viver o extraordinário de Deus em 2026. A sua falta de resiliência. É desistir diante das dificuldades. É não perseverar. Sabendo disso, o apóstolo Paulo falou para Timóteo a sua vida. É por isso que no versículo 7 ele fala uma das frases mais emblemáticas das Escrituras Sagradas: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Talvez se você não conhecesse a vida do apóstolo Paulo e escutasse esse camarada falando isso, você iria pensar: ei, ele teve só vitórias com Jesus, ele só teve alegrias com Jesus, viveu os milagres de Jesus, o sobrenatural de Jesus. Mas você que conhece a vida do apóstolo sabe que não foi bem assim. O apóstolo Paulo, ele foi o único apóstolo que não teve o privilégio
de caminhar fisicamente com Jesus durante seu ministério na terra. Paulo, quando teve seu primeiro encontro com Jesus, a primeira coisa que aconteceu com ele ficou cego. Aí ele entra em Damasco. Ali Paulo é perseguido. Precisou descer de um cesto fugido de Damasco. Decide ir a Jerusalém. Para ir lá bater um papo com os apóstolos que caminharam com Jesus. Chegando em Jerusalém, ele é rejeitado por esses irmãos. E pior, fala: não dá para tu ficar aqui não, melhor você ir embora. E mandam ele para Tarso. E esquecem ele lá por quase 10 anos. Depois que Barnabé precisou de ajuda, vai lá e busca Paulo. E eles iniciam um ministério de pregar a palavra aos gentios. E ele vai para Listra, chegando lá ele é apedrejado. Ele vai para Filipos, lá ele é preso. Chega em Tessalônica, ele é expulso pelos judeus que estavam lá. Vai para a cidade vizinha, em Bereia, os judeus saem de Tessalônica e vai para lá e escorraça ele de lá. Aí ele foge para Atenas, chegando lá, chamam ele de tagarela. Vai para Corinto, é chamado de impostor. Depois vai a Éfeso e lá enfrenta as feras dos empresários que estavam ganhando muito dinheiro fazendo imagens idólatras. E ele acaba com essa história. E aqueles empresários ficam muito chateados com ele, que é a história do Demétrio. Paulo decide voltar a Jerusalém mesmo contra a vontade dos seus discípulos. Mas ele vai porque Deus enviou. Chegando lá, ele é preso novamente. Depois ele é julgado em Cesareia, sabendo que seria condenado a pena ao Império Romano por conta da sua cidadania. É enviado para Roma. No caminho sofre um naufrágio. Para em Malta, lá é picado por uma víbora. Todos achariam que ele morreria, e era isso que ia acontecer se não fosse a mão de Deus sobre a vida de Paulo. Segue viagem para Roma, chega lá como prisioneiro. É abandonado pelos seus amigos. Recebe a condenação de morte pelo imperador Nero. E só não foi morte de cruz por conta da sua cidadania vindo a ser decapitado. Essa é a história desse homem que proferiu essas palavras: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, mostrando a sua resiliência, mostrando que para viver o extraordinário de Deus como ele viveu, a gente não pode desistir diante de umas dificuldades. Nós não podemos desistir de um chamado pastoral porque nós estamos num emprego que ganha muito melhor. É muito nobre o chamado pastoral. Nós não podemos desistir de abrir as nossas casas para ter uma célula, sabendo que tem pelo menos uma pessoa que só vai se for na sua casa. Você vai chamar ela para vir à igreja, vai chamar para ir na tua célula, não vai. Mas na sua casa você sabe que ela vai. Você sabe que tem uma pessoa que, se você abrir uma reunião dessa na tua casa, essa pessoa vai ser salva. Mas você, diante da dificuldade de ter uma célula, eu não vou te enganar, a Coca-Cola vai cair no teu tapete, o bolo vai cair em cima do teu sofá. Mas o que você vai viver com Deus abrindo a sua casa é algo extraordinário. É isso que vive
pessoas que persistem, que não desistem diante das dificuldades, que são resilientes. O apóstolo Paulo sabia isso, por isso que ele aconselhou a Timóteo, porque ele sabe o que nós receberemos diante dos cumprimentos daquilo que Jesus espera de nós, de pregar a palavra, de não ficar dando desculpas, de sermos resilientes diante da dificuldade, nós não desistimos. É por isso que ele fala no versículo 8, para Timóteo, para mim e para você: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. O próprio Jesus vai colocar a coroa na sua cabeça, se você entender que você está aqui para pregar o Evangelho, para falar de Jesus para as pessoas, para ser usado por Deus, para essas pessoas não irem para o inferno, para você trazer pessoas para a sua igreja, para a sua célula. Se você não ficar dando desculpas de viver aquilo que Deus está te chamando, Ele te deu um dom para você ser usado no reino dEle, e você está dando desculpas. E dificuldades certamente passaremos. Ele nos coloca nessa situação para saber qual será a nossa atitude diante dessa dificuldade. Não é privilégio seu não passar por dificuldade. Todos aqui, inclusive aqueles que estão servindo lá atrás, que estão lá no Kids, tem muitas dificuldades, mas eles querem viver o extraordinário de Deus. Eles querem ter o privilégio de chegar lá, Deus pegar a coroa, o próprio Jesus, e colocar na nossa cabeça. Para concluir, pastor, se por um acaso eu não fizer isso que Deus está me falando nesta noite, se eu continuar sem trazer ninguém para a igreja, se eu continuar sem levar ninguém para a célula, sem levar ninguém ao batismo, se eu continuar dando desculpa, eu não quero vir na Semana do Poder, eu não quero vir à imersão, eu não quero vir à vigília, eu já faço muito vir aos cultos aos domingos, eu não quero viver isso. E se diante de uma dificuldade você vai desistir de cumprir aquilo que Deus espera de você, pastor, se for assim, eu não vou para o céu. Não existe nenhuma condição, nada que possamos fazer para termos o direito de ir para o céu. É graça, é presente de Deus. Não somos através das obras que alcançaremos o céu. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho muita dificuldade de entender uma pessoa salva que não deseja fazer essas coisas. Mas essas coisas não são requisitos para você entrar no céu. Mas eu posso te falar com toda certeza que para viver o extraordinário de Deus, sim, isso é necessário. Para viver o sobrenatural de Deus, sim, isso é necessário. Para viver os milagres de Deus, sim, isso é necessário. E é por isso que nós estamos falando muito sobre esse assunto, o extraordinário de Deus. Porque essa palavra profética está sobre a sua vida. Só depende de você para viver isso. Mas para isso,
Você precisa evitar que essas situações te tirem o privilégio de viver o que Deus está querendo viver com você neste ano. Mas para viver isso, a primeira coisa que precisa acontecer é Jesus fazer parte do seu amor. É você ter Jesus no seu coração. E só existe uma maneira disso acontecer. É o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9. Se você reconhecer Jesus como teu Senhor e como teu Salvador com a sua boca, não de outra maneira, mas com a sua boca, porque é o que está escrito nas Escrituras, você está salvo. Jesus passa a fazer parte da sua vida. Aí sim, seguindo todos esses conselhos que Deus te deu, você terá a oportunidade de viver o extraordinário de Deus. Ele já faz parte da sua vida? Você já reconheceu Jesus com a sua própria boca? Talvez você chegou há pouco tempo numa igreja evangélica e tinha um desconhecimento desse versículo. Talvez você está até algum tempo aqui na igreja evangélica, mas nunca fez isso, achava que não era tão importante. Ou talvez você não lembra se declarou Jesus como teu Senhor com a sua boca. Não é com pensamento, não é com teu conhecimento, é com as suas palavras, com a sua boca. Se você ainda não fez isso, não deixe de fazer isso agora. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Eu vou fazer uma oração aqui. Durante essa oração, eu vou declarar que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu vou pedir que vocês repitam todos. Não deixem de repetir isso, principalmente aqueles que não lembram ou têm certeza que não fez isso com a sua própria mão. Por isso eu vou pedir que você baixe a sua cabeça. Eu